Mostrar a vocês uma ferramenta que pode ser muito útil no combate contra phishing. Essa ferramenta se encontra nesse endereço aqui. Eu vou deixar esse link depois nos recursos. Basicamente, existe nesse link um questionário que a empresa está pedindo, principalmente seu e-mail, onde aparecer o domínio da sua empresa e você vai enviar esse relatório com informações básicas, nome da empresa, primeiro nome, sobrenome, estado, lugar, etc. E essa informação vai enviar para a base de dados dessa empresa, que vai iniciar uma busca em várias bases de dados internacionais que captam informações sobre violações de dados no mundo inteiro, em todos os sites. Por exemplo, se o LinkedIn foi hackeado, inclusive várias vezes, e os usuários e as senhas foram divulgados, por exemplo, em Wikileaks, então ele vai gerar uma base de dados com essas informações e assim por diante. Então existem bases de dados internacionais que acumulam informações como os dados que foram violados. E o mecanismo de busca dessa ferramenta entra nessa base de dados ou entra em base de dados de empresas que disponibilizam esse tipo de informação, como por exemplo a SpyCloud, entre outras. Então, essa ferramenta de busca, ela também entra no Deep Web, ok? Faz uma pesquisa e nos outros bases de dados disponíveis. Esses dados, os hackers usam essas informações para depois tentar hackear essas pessoas, ou através de ferramentas profissionais, ou mesmo através de engenharia social, que esses dados ajudam a elas, porque inclusive essa ferramenta ela busca em sites de relacionamento, sites tipo Facebook e outros, e busca por perfis de pessoas que são ligados com aquele domínio que aparece no endereço do seu e-mail. Imediatamente, isso demora alguns, às vezes segundos, depende da quantidade de informação encontrada, ou no máximo alguns minutos, você recebe informação resumida dos resultados por e-mail, ou mesmo recebe esse tipo de site, de página, com resumo também com as informações. Então, nesse caso aqui, vocês podem ver que nós estamos tratando de um domínio da Ormax, ormax.com.br, e ele identificou 73% de exposure, de exposição, ou seja, 73% representa um nível de risco de exposição desse domínio. Tem que levar em consideração que, por exemplo, aqui ele encontrou 6 e-mails e duas entidades. Entidades não é um e-mail, entidade pode ser, por exemplo, o perfil de internet ligados com algumas pessoas. Por exemplo, eu fiz aqui um teste, eu falei que o tamanho na empresa tem 11 funcionários, então ele encontrou 6 e-mails ligados com o domínio
endereço do meu e-mail e achou mais 2 entidades. Então, total são 8. 8 dividido por 11 é 73. Mas você tem que levar em consideração que esse nível de risco é real, desde que realmente esses e-mails existem. No meu caso, que se trata de e-mails que não existem mais, tá? Que foram desativados. Mas como ele é ferramenta que vai na história, a base de dados, esses continuam esses e-mails mesmo não em uso, mas eles estão ligados com domínio que está vivo. Então, isso significa, o nível de risco não é exatamente isso, mas se fosse e-mails que existem, se esse número representa um nível de exposição, que, em outras palavras, o nível de risco. Então, aqui você pode ver que ele entra na questão de dados e, a princípio, ele tem vários níveis que vocês podem ver aqui. Very high risk, nível, risco muito alto, risco alto e risco médio, que ele achou. Risco alto, geralmente, é ligado com sites onde foram colocados passwords, senhas e login dessas contas, ok? Esses e-mails não são ativas, mas de alguma forma eles entram em base de dados de sites de informações hackeados e foram encontrados passwords e o nível de risco é muito alto. O risco alto e o risco médio não se trata de senhas, mas alguma outra informação ligadas com essas contas que gera um risco porque pode ser usado para engenharia social ou usado para phishing. Se você quer ver mais detalhes, por exemplo, vamos pegar esse e-mail da Janiele, vamos apertar aqui, aí nós vamos ver exatamente a natureza onde o e-mail foi encontrado. Nesse caso, se trata de uma empresa italiana, chama Hacking Team, que realmente os dados dela foram roubados. Nós, como competidores dessa empresa, então eles tinham nossas informações dentro da base de dados deles. Quando a empresa foi hackeada, essas informações foram divulgadas. Se você, por exemplo, abre aqui a página de um outro funcionário, vocês podem ver que as informações foram encontradas em várias outras bases de dados. Ele explica aqui os eventos os lugares e o que foi as circunstâncias desses eventos. Esse aqui, por exemplo, é verification.io, é um site, foi provavelmente vazado em 20 de 3 de 2019, Big Data Email Verification Platform, etc. Ele descreve que aqui era o que foi roubado de 600 milhões de pessoas. Ele está dando informações sobre a base de dados de onde ele pegou as informações desse e-mail aqui. Foi encontrado em todos esses casos aqui. Obviamente que esse e-mail não é ativo mais, mas ele foi encontrado. E assim por diante, tá? Cada um dos e-mails encontrados tem um relatório que descreve onde e que tipo de informações foi vazada em relação a esse tipo de conta.
Ok, então se trata de realmente uma ferramenta muito interessante. Ela é gratuita e eu recomendo realmente usar essa ferramenta periodicamente para ter noção sobre vazamento de endereços de e-mail da sua empresa e tomar certos cuidados. Nesse caso aqui, foram desativados todos esses e-mails que estão aqui. Não está em funcionamento mais, mas eles vão continuar aparecendo nos relatórios, porque eles existem em sites antigos, eles vão continuar aparecendo. Importante é que os e-mails vivos, aqui, por exemplo, nesse relatório não foi encontrado nenhum e-mail que está sendo usado pela OMAX nesse momento. Então, a situação é boa, apesar do que mostra de exposição de risco de 73%, mas isso porque ele se baseia em informação histórica. Na medida que os e-mails são e-mails em atividade normal, esse número aqui pode significar uma necessidade de tomar uma ação em relação a esses e-mails. Então, essa é uma ferramenta que pode ser usada e nós recomendamos o uso dessa ferramenta da KnowBe4. Vou colocar o link nos recursos dessa aula.